Eu acho que tudo que é de Deus a gente tem que querer. Sim, O sim, mundo está muito cheio de coisas ruins. sim. Muito. Então, ontem, né, que a gente vê, muitas pessoas colocaram confiança em homens. E a resposta é de Deus. É Deus que constitui as nossas autoridades e que Deus abençoe cada uma delas Sim, para que essa bênção chegue até nós, sim, né, para que a gente viva num mundo melhor. sim. Entra governo, sai governo, mas a palavra final sempre vai vir de Deus, né, Sim. Valéria? E uma das coisas que mais me preocupou foram as crianças. Quando eu fui ser secretária, que eu fui convidada a ser secretária, o que que aconteceu? Quando eu fui convidada, então eu fui pelas crianças, né? E a gente tinha muita dificuldade, porque as crianças dormiam no tatame, era muito frio, e comiam no prato de plástico há muitos anos. Então, e a palavra tem poder, né? Porque daí quando eu falei assim, olha, quando eu comprar as caminhas para as crianças e eu comprar os pratos, eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui, os talheres, pronto. E foi mesmo, sabe? Foi assim o tempo, acho que Deus usou minha vida para algumas coisas, para muitas coisas, né? A gente adquiriu até uma casa, nós compramos uma casa com o dinheiro da educação para ser creche, isso foi uma coisa assim que Foi eu uma fiquei muito, bênção. uma grande bênção. E adquirimos várias coisas também, ônibus e tal. E as crianças, né? Elas são essência para a nossa vida. Jesus mesmo disse: Vinde a mim, as crianças, porque delas é o reino dos céus. Sim, e é tão Então, gostoso quando a gente consegue, de alguma forma, interferir nessa realidade, né? sim, E o Senhor coloca esse amor no nosso coração de querer fazer o diferente para eles, né? De isso, querer em trazer prol em deles. prol deles uma qualidade. É, Porque às vezes a gente pode falar assim, se conformar com tantas coisas. Ah, é desse jeito mesmo e pronto. Mas a gente não consegue se conformar, não é, não, Valéria? não Não dá. consegue. E meu coração está ardendo por isso também de novo. E Eu tô aí, sentindo, eu tô pedindo a Deus por isso. para que eu possa trabalhar até com você lá, né, Sim, no projeto. E a gente tem isso no coração, né, de fazer melhor para a criança. sim, Dá para ser melhor, então vamos fazer melhor, sim, né? E conquistar para eles, conquistando para eles, acho que para a gente é um melhor presente. Então, eu sempre fui uma professora, assim, eu era professora, né? Daquela época de primeira a quarta, que a gente chamava, né? Hoje ensino fundamental. E eu levava o pente, eu levava uma toalha branca e falava para as crianças: hoje eu vou ver a unha e o cabelo. E eu cortava a unha e eu limpava o cabelo meu das crianças. Deus. Então, às vezes, as pessoas veem a gente e falam assim, nossa, né, fulana, isso, não sabe da história, não sabe, né, do histórico, como que foi. E então eu fazia isso. Meu marido tinha uma loja de presentes e vendia caderno, essas coisas. Eu fazia os kits. Ele falava, você vai me levar à falência. Eu fazia os kits e levava para as crianças, né? E eu lembro uma vez que uma coisa me marcou muito. Um aluninho falou assim, professora, eu fiz um cartaz de an, in, on, um. E vamos lá. E empada. E eu coloquei uma empada. E o menininho falou para mim, professora, o que é empada? Aquilo tocou muito meu coração. Eu falei, você nunca comeu uma empada? Ele falou, não, eu nunca comi uma empada. Nossa. Aí eu já falei pro meu marido, você vai lá encomenda 100 empadas para mim que eu vou levar para ele. E levei a empada, foi uma festa, foi assim uma coisa. Então, Deus, eu acredito que nós estamos aqui, Leia, para fazer o próximo feliz, Sim. para fazer pessoas felizes. Nós não viemos para arrumar confusão, para Não. viver falando coisas erradas, para Não. viver falando, para virar um inferno na vida das pessoas. Sim. Não, nós viemos aqui para trazer paz, para trazer alegria e para dizer que Deus ama a cada um de nós. Sim. Acho que nós somos discípulas dele, né? Sim, E eu sempre falo, né? Às vezes, sabe, Valéria, tem muita gente que não vai à igreja, nunca leu uma Bíblia, verdade. nunca cantou um louvor. Uhum, Mas a nossa vida tem que ser essa Bíblia que ele nunca leu. verdade. Através dos nossos atos, Sim, né? sim, Porque eu sempre falo muito isso. É fácil
ser crente dentro da igreja. Muito fácil. Mas aqui fora, Meu na Deus. vida de verdade. E até uma reflexão, sabe? Uma coisa que eu fico pensando muito isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Igrejas grandes, às vezes passam 3, 4 mil pessoas num domingo de culto. Verdade. Numa cidade como Suzano, de 300 e poucos mil habitantes, imagina que nós tenhamos aqui em Suzano 50 igrejas. Nessas 50 igrejas, somando os membros, que nós tenhamos lá 10 mil membros. 10 mil membros numa cidade de 300 mil Deus, habitantes faz fazem uma diferença. E Uhum. aonde estão esses soldados? Verdade. Às vezes eu me pergunto, aonde estão esses soldados? Mas Aonde- Deus está levantando Sim, porque é um preciso. grande exército. Sim, porque precisa, sabe, Valéria? Às vezes a pessoa ela precisa simplesmente de um abraço. Verdade. Um abraço. Um sorriso. Um abraço, um aperto de mão, um olhar. Ela, na verdade, as pessoas precisam ser enxergadas. Parece Sim. que as pessoas hoje são meio invisíveis, né? Parece que a vida tá tão corrida, tanta Que cada coisa. um olha para si, né? Para Que a seu gente não está umbigo. conseguindo olhar para o outro, né? E uma vez eu vi uma situação, uma família, sabe, Valéria? Uma família de uma condição financeira muito boa, assim. E eles tinham um filho adolescente. E de repente, perto da casa deles tinha uma favela. E tinha um monte de criança carente. E eles sempre envoltas nos seus muros, na sua segurança, ali trancados dentro do mundo deles. Mas em determinado momento, o mundo do filho se cruzou com o mundo daquele menino da favela. E ali aquele menino foi assaltar e o filho acabou sendo assassinado. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente meio que fala assim, não, eu vou cuidar só de mim. E às vezes a gente não sabe que lá na frente o destino vai colocar pessoas no nosso caminho que a gente pode ajudar para que de repente ele não vire um noticiário. Sim. Ele não vira uma notícia, sabe? Fala assim, ó, fulano foi roubar fulano e Verdade, matou. verdade. Então a gente fala assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Muito. Muito. Porque a gente não sabe. A gente não sabe onde serão os nossos caminhos, onde os nossos filhos vão, onde os nossos netos vão. Verdade. Então, se a gente puder, sabe, assim, ajudar, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria para você. Sabe aquela pessoa que às vezes está do seu lado, que você fala assim, esse é um invisível? Comece a pedir para o Senhor abrir a sua visão e comece a enxergá-lo de verdade. Verdade. Sabe, às vezes você vê, você que trabalhou muito com criança, e eu que trabalho com criança, às vezes você vê o jeito que eles são criados, né? É. Por exemplo, você falando da empadinha. É triste ver uma criança que nunca comeu uma empadinha. Nossa, você sabe que quando nós estávamos lá na Secretaria de Ferraz, nós compramos pêssego para as crianças. E eu fui visitar uma escola, né? Então eu gostava muito de ver a merenda, como que é. E o menininho estava lá com o pêssego no rosto, assim, passando, porque ele nunca tinha visto um pêssego. Meu Ele Deus. achou uma coisa assim, né? Aquela macieza, aquela coisa do pêssego. E eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus. E uma coisa que eu agradeço muito a Deus é, assim, nessa época, né, o prefeito era o Zé Biruta e ele sempre me deu carta branca para eu comprar de merenda para as crianças o que eu quisesse, assim, o que fosse necessário, o que a gente quisesse implementar para que a criança ficasse melhor. Ele nunca, assim, esteve podando alguma coisa. E então eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu tive a oportunidade de oferecer para essas crianças, né, essa possibilidade. Então antes eu trabalhei numa escola lá perto da delegacia, né, na época chamava Dourado 3, e essa escola era um barracão. Ela era feita de madeira, todo mundo chamava ela de barracão. E veio uma diretora de Mogi, que foi minha chefe muitos anos aqui, foi dirigente aqui em Suzano, a Maria da Penha. E ela chegou na escola e ela me chamou e falou assim, Valéria, eu tenho um projeto para você que chama Pais na Escola, Filhos Felizes. E eu vou dar esse projeto para você e você vai desenvolver esse projeto com as crianças. Falei, tá bom. Ela falou, eu vou pegar todas as crianças que são problemáticas e vou pôr numa sala só e essa sala vai ser sua. Nossa, Jesus. meu Deus. Foi o maior desafio da minha vida. Eu queria falar não. Mas Deus comigo falou sim. E nós começamos. E eu fazia bolinho no dia da reunião de pais. Eu fazia bolinho. Eu levava ábaco
punha em cima da mesa para trabalhar com os pais, e aquela coisa toda, e fomos trabalhando com aqueles pais. Eu fiquei durante os 4 anos com essas crianças. E pena, assim, né, que o material... Mas quando você visse o início, eles iam todos com os cabelinhos sem pentear, com aqueles coisinhos de cobertor no cabelo. Quando a gente olhou no 4º ano, ela falou, vem cá, vem ver a sua fila. Aquilo mudou minha vida, sabe? Então, eu agradeço muito a Deus a ela. Ela me trouxe depois para trabalhar com ela. Eu trabalhei aqui na diretoria de ensino. Trabalhei em todos os setores. Ela sempre falava para mim, Valéria, você vai ficar no meu lugar. Eu quero que você fique no meu lugar. Eu falava, eu não quero, porque eu não sou política. E para trabalhar aqui tem que ser política, eu não quero. Então, ela falou, então vai lá e fala para a Verinha, que a Verinha vai ser dirigente. A Verinha ficou... A Verinha uma querida, né? Que Deus a tenha aí, que... Em nome de Jesus, as filhas dela hoje possam também seguir, traçar bons caminhos. E foi, assim, uma experiência muito boa para mim. Eu trabalhei na diretoria de ensino, depois eu fui dirigir uma escola no centro da cidade. Uma escola, quando eu cheguei lá, era só mato em volta, você não enxergava a escola. E aí eu sempre fui muito audaciosa, né? Então eu comecei a dirigir a escola, eu chamava o que eu pudesse chamar para fazer palestra, para tratar as crianças. E eu comecei a trabalhar muito com o ensino médio na escola, né? Então, aquela época, a molecada estava começando a usar drogas e tal. E eu falava, gente, não vão fazer isso e tal. E a polícia me ajudava muito, vinha dar palestra para eles. Então, foi muito bom para mim.